A utopia que gerou o caos. A história política moderna está marcada por ideologias que nasceram com discursos de esperança, mas terminaram mergulhando na escuridão da tirania. Entre elas, o anarquismo, o anarcossocialismo e o anarcocomunismo ocupam lugar de destaque, não por terem libertado povos, mas por terem inspirado regimes de opressão, terror e miséria, sempre em nome de uma suposta liberdade. O que começou como um grito contra a injustiça tornou-se, nas mãos de revolucionários e tiranos, uma máquina de destruição moral, econômica e espiritual. O anarquismo, rebeldia sem limites. O anarquismo surgiu no século XIX com pensadores como Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, que sonhavam com uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada e sem hierarquias. O lema era simples e perigoso: nenhum Deus, nenhum mestre. Proudhon declarou que a propriedade é um roubo, enquanto Bakunin afirmava que a paixão pela destruição é também uma paixão criadora. Essas frases, exaltadas por gerações de revolucionários, revelam o espírito do anarquismo: destruir tudo o que existe, acreditando que do caos brotaria a justiça. Mas a história mostrou que o caos nunca cria nada, apenas consome. O anarquismo rejeitou a autoridade, mas ao fazendo, rejeitou também a ordem, a lei e a moral, pilares que sustentam a civilização. Sem autoridade legítima, o homem não se torna livre, torna-se escravo da violência e da força bruta. O anarquismo socialista, a contradição da liberdade forçada. O anarquismo socialista buscou unir o ideal libertário do anarquismo com o coletivismo do socialismo. Seu objetivo era destruir o Estado capitalista e substituí-lo por associações de trabalhadores, cooperativas e comunas. A proposta parecia humanista, mas carregava uma contradição mortal. Para destruir o poder, seria preciso, primeiro, concentrar o poder nas mãos dos revolucionários conscientes. Assim, em nome da liberdade, nascia a tirania revolucionária. Durante o final do século XIX e início do século XX, grupos anarquistas espalharam o terror pela Europa e pelos Estados Unidos. Reis, presidentes e empresários foram mortos em atentados. A bandeira da libertação tornou-se o pretexto para o assassinato e o caos social. O que era para libertar o povo acabou por envenenar o ideal de liberdade, gerando medo, censura e repressão. O anarcocomunismo, o caminho para o totalitarismo. O anarquismo comunista, inspirado por Piotr Kropotkin e Enrico Malatesta, prometia abolir completamente o Estado e a propriedade privada, implantando uma sociedade de comunas autônomas baseadas na partilha e na ajuda mútua. Na teoria, parecia o Éden na Terra. Na prática, foi o prelúdio dos piores infernos políticos da história. As experiências anarquistas durante a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939, especialmente na Catalunha, mostraram o que acontece quando se destrói toda hierarquia: desorganização, fome, violência e desespero. Em pouco tempo, as comunas entraram em colapso e foram esmagadas pelos próprios comunistas que diziam lutar pelo mesmo ideal. Pior ainda, as ideias anarco-comunistas serviram de base para a construção do comunismo autoritário de Lenin, Stalin e Mao. A abolição da propriedade, a centralização dos meios de produção e o discurso de igualdade total criaram as condições para o surgimento de ditaduras que exterminaram milhões de inocentes. O século XX. O fruto amargo da utopia. As ideologias libertárias e igualitárias do século XIX culminaram nas tragédias políticas do século XX. Sob a bandeira do socialismo e da revolução, surgiram os regimes mais sanguinários da história moderna. União Soviética. Lenin e Stalin prometeram o governo do povo. Entregaram o Gulag, a fome
e a morte de mais de 20 milhões de pessoas. China comunista. Mao Tse-tung prometeu a igualdade social. Produziu o Grande Salto Adiante, que matou 45 milhões de camponeses por fome e perseguição. Camboja. Pol Pot tentou implantar uma sociedade comunal sem moeda e sem propriedade. O resultado? 2 milhões de mortos, 1/4 da população. Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, o mesmo roteiro. O povo desarmado, a economia destruída, a fé proibida, a liberdade extinta. Todas essas tragédias têm uma raiz comum: a crença arrogante de que a sociedade pode ser recriada à força, ignorando a natureza humana e a moral divina. O engano da igualdade absoluta. O anarquismo e o comunismo partem de uma falsa premissa de que o homem é naturalmente bom e que a propriedade e a autoridade o corrompem. Mas a realidade é o inverso. É a ausência de limites que revela o pior do ser humano. Ao destruir o Estado, o anarquismo abre espaço para o poder dos violentos. Ao abolir a propriedade, o comunismo elimina a responsabilidade pessoal. Ao negar a religião, ambas as doutrinas arrancam o fundamento moral que orienta a liberdade. A promessa de igualdade absoluta levou à uniformidade forçada. A busca por liberdade total resultou em controle totalitário. A rejeição da moral gerou niilismo, desespero e sangue. Como alertou o filósofo francês Alexis Tocqueville, a busca pela igualdade sem limites termina sempre em servidão. A verdadeira liberdade, ordem, moral e responsabilidade. A história provou que a liberdade verdadeira só existe quando o poder é limitado pela moral e pela lei. Não é a destruição das instituições que liberta o homem, mas a sua elevação moral e espiritual. As sociedades que prosperaram foram aquelas que equilibraram liberdade com responsabilidade, fé com razão, autoridade com justiça. Enquanto o anarquismo pregava o caos e o comunismo impunha o controle totalitário, o ideal de civilização ocidental, baseado no cristianismo e na dignidade humana, construiu a base da liberdade moderna. Sem Deus, sem lei e sem moral, não há sociedade. Há apenas desordem e desespero. A utopia que sangrou o mundo. O anarquismo, o anarcossocialismo e o anarcocomunismo são capítulos sombrios da história das ideias humanas. Movidos pela promessa de igualdade e justiça, transformaram-se em instrumentos de opressão, censura e morte. O século XX é o testemunho sangrento de que toda utopia sem verdade moral termina em tirania. As ideologias que juraram libertar o homem foram as que mais o escravizaram. O preço da liberdade é reconhecer que ela não pode existir sem ordem, fé e responsabilidade. Ignorar essa verdade é repetir os erros do passado e sangrar novamente em nome de uma utopia que nunca existiu.